Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o Livro dos Espíritos. Hoje é a nossa última reunião no que diz respeito às perguntas e respostas, perguntas de Kardec, resposta dos Espíritos, comentários de Kardec. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2022. Então, nós estamos finalizando realmente o livro quarto e, com ele, o Livro dos Espíritos. Depois nós vamos ter a conclusão, mas não podemos deixar de passar por esse capítulo 2, que fala das penas e gozos futuros. E no item 18, na verdade, fala da ressurreição da carne, fala do paraíso, do inferno, fala do pecado original. Enfim, nós estamos continuando o que nós iniciamos a semana passada, tá? O nosso estudo passado. Então, nós estamos então falando sobre penas e gozos futuros, paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido e pecado original. O Livro dos Espíritos contém 1019 questões. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de discutir bastante a respeito desse tema que nós vamos tratar nessas últimas respostas, as 5 últimas perguntas e respostas e comentários de Kardec, porque é um assunto assim que ele fecha com chave de ouro esse estudo que nós estamos fazendo. E nós vamos entender por que à medida que nós vamos estar adentrando ele, né? Então, a questão 1015, Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por uma alma a penar? Então, é a tal da alma penada, né, que a gente fala. Então, o mundo se acostumou a chamar espíritos que estão aí sem destino, né, e estão para cima e para baixo, como alma penada. Só um pouquinho. Aqui no livro é 1014. Velhinha, é que depende de cada uma das traduções. Tá. Isso que a Verinha falou é interessante. Alguns livros chegam no número 1000, quer dizer, o número de perguntas 1018. Essa tradução que nós estamos vendo, chega a 1019. Tá? Então, é por isso que há essa diferença. Dividiram uma pergunta em 2. Há sempre uma divisão, enfim, é a maneira do tradutor ver e acabou colocando dessa maneira. Bom, então, o que se entende por alma a penar, né? Que aí nesse livro, acho que está como alma, como espírito errante, não, alma errante, isso. Uma alma errante, sofredora, incerta de seu futuro e a qual podem proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Então, quando o Kardec pergunta aos espíritos, o que a gente deve entender por esse espírito errante, essa alma que está aí para cima e para baixo, sem destino, né? Aí os espíritos falam: olha, é uma alma, é um espírito sofredor, está desencarnado e está com muito sofrimento, não sabe qual é o seu futuro e eles vêm solicitar o alívio. Por isso eles vêm se comunicar conosco. Então, os espíritos, assim como nós buscamos ajuda. Quando nós temos um problema, para quem que a gente vai? Vai para um amigo, uma amiga, vai para a família, alguém da família, alguém que a gente confia. Vai, ou então procura um profissional e aí vai buscar essa ajuda profissional. Então, da mesma maneira, os espíritos têm suas necessidades, porque eles simplesmente um ser, um indivíduo sem o corpo. Só isso. A diferença entre nós encarnados e um espírito desencarnado é um corpo. E através do corpo, nós nos tornamos visíveis, isso de uma forma geral, tá? De uma forma normal, vamos poder dizer assim. Porque aí, senão, a gente vai entrar no campo da mediunidade, da vidência, né? Quando alguém vê o plano espiritual. Mas vamos falar aqui só dos encarnados numa situação normal. Então, para que a gente veja alguém, esse alguém tem que estar encarnado. Então, com esses olhos que nós temos, esse sistema
de visão que nós temos, a gente enxerga outra pessoa, porque ela está encarnada. Quando ela desencarna, nós paramos de vê-la. Mas não significa que ela desapareceu, que ela evaporou. Não. Ela existe como indivíduo. E se ela não sabe onde está, ela vem pedir ajuda, porque o sofrimento é muito grande. Não saber para onde ir, ficar aí ao léu, ficar para cima e para baixo, né? Então, eles falam, dá uma olhada na questão 664. Então, Kardec nos orienta a dar uma olhada na questão 644, que nós já vimos, tá? É do livro terceiro, quando trata das leis morais, lei de adoração, ele fala da prece. Olha a importância da prece. Então, 664. Será útil orarmos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Tem algum fundamento isso? A gente orar pelos mortos, ou por sabedores que são espíritos que sofrem. E neste caso, como nossas então, se funciona isso, se é útil, como nossas preces podem proporcionar alívio e abreviar os seus sofrimentos? Aí ele emenda mais uma pergunta. Elas têm o poder de suavizar a justiça de Deus? Então, por justiça de Deus, a gente tem que lembrar que são as leis de Deus. Se a pessoa fez algum mal, se ela passou por algum momento aí de algum escorregão e tomou atitudes, né, acabou tendo atitudes aí não muito dignas, então ele tem que responder por isso, dentro da justiça de Deus, ou seja, dentro das leis de Deus. E aí, a prece pode suavizar isso? Os espíritos dizem, a prece não pode ter como objetivo mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que pede por ela e também porque o desgraçado, aquela pessoa que está infeliz, né, que está perdida lá, sente sempre um refrigério, um alívio, né? Quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Trocando em miúdos, sim, funciona, alivia, né? Vamos dar um exemplo disso. Assim, não é porque a pessoa errou que ela não merece as preces. Vocês imaginem uma mãe que tem um filho, esse filho errou muito. Ele foi contra todas as regras da sociedade, todas as leis da sociedade, acabou preso, acabou depois saindo e fez mais arte e tal, até que ele vai e desencarna. Talvez de modo violento, não importa. Será que essa mãe não vai orar pelo filho, não vai fazer preces por ele? Porque certamente ele vai estar sofrendo. Então, não vai mudar os desígnios de Deus, não vai fazer o menino virar santo, mudar totalmente aquilo que ele tem por consequência passar, não vai tirar dele todo esse, como é que eu diria assim, esse encargo, né? Essa dívida que ele tem para com ele mesmo, né? Então, mas vai aliviar ele. Porque é isso que ela quer. É isso que as pessoas, quando fazem uma prece, querem, aliviar as dores daquele pelas quais está passando, né? Então, aí mais para frente ele fala, por outro lado, mediante a prece, aquele que ora estimula o infeliz, porque aí a palavra foi usada na época da tradução, então, que está em desgraça, né? A gente, quando fala desgraçado no português, é alguém, é uma ofensa até, né? Mas, então, estimula a esse infeliz, né? Que está no estado de infelicidade e de dores e tudo, né? Sofrimento, ao arrependimento. Então, estimula esse espírito ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Então, vem como um fator de motivação para ele mudar. Aquilo toca ele profundamente.
Nesse sentido, é que ele pode abreviar a pena se, por sua parte, se ele, né, esse espírito, ele profere a prece com uma boa vontade, né? Desculpa, quem está fazendo a prece, né, com boa vontade. O desejo de se melhorar, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e lhe dar esperanças. Porque vocês imaginem, aquele espírito estando em sofrimento, ou num processo de revolta, de não entendimento, ele vai estar atraindo espíritos do mesmo calibre, né? Agora, se essa prece ajuda ele a se tranquilizar, a buscar se esclarecer, né, ele vai ter companhia que vai querer ajudar ele. Porque o que não falta é gente querendo ajudar. Do mesmo jeito que não falta ter gente também que atrapalhe. Mas tem muitos espíritos que estão buscando trabalho, buscando auxiliar, porque são muitos, e a maneira que eles têm de se melhorar é tornando o tempo deles útil, fazendo coisas boas, fazendo o bem. Então, é como se nós pegássemos alguém que precisasse de educação. Então, nós, por algum motivo, somos levados a ter contato com a pessoa que nós queremos, assim, vem de nós, de dentro, querer educar aquela pessoa, querer ajudar aquela pessoa a ser melhor, querer dar bons modos, bons princípios, né? Boas atitudes. Então, a gente empenha todo o nosso esforço para isso. Como nós, nesse exemplo, existem muitos espíritos que querem ajudar. E, às vezes, o espírito ele está perdido e não consegue ver a ajuda que está do lado dele. Quando ele se tranquiliza, quando ele serena os sentimentos, os pensamentos, ele pode perceber a presença de amigos que estão querendo ajudar, amigos espirituais. Isso vale até para a gente como encarnado. Mas como a gente está buscando aí a resposta, entender melhor a resposta, né, dos espíritos, então a gente está falando de desencarnado que está perdido na erraticidade. Então a prece, sim, ela tem o condão de transformar, de ajudar, de poder transformar as pessoas, né? Os desencarnados nesse caso, né? Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando a elas, desse modo, que se tornariam culpados se não fizessem o mesmo pelos que mais necessitam das suas preces. Então, a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade de ajudar. Então, fazer a prece, fazer preces por esses espíritos sofredores, é um grande ato de caridade. Isso é algo que a gente pode fazer e deve fazer. Nós, normalmente, achamos que só fazemos o bem quando envolve o material. É um engano. Muitas vezes o material ajuda momentaneamente, quando que uma prece pode ajudar de forma muito mais efetiva, por muito mais tempo, muitas vezes para sempre. Quando nós buscamos, por exemplo, através de uma prece, pedir para que amigos espirituais auxiliem, seja da forma que for, aquele espírito que está perdido, que nós sabemos que está perdido. E tem muita gente que está nessa condição. E às vezes nem é por maldade ou porque fez alguma coisa errada, não. Pessoas que, por exemplo, estavam num carro e de repente tem um acidente, ela desencarna e está lá, fica perdida, ela não sabe o que aconteceu, porque ela se vê viva, né? Vê todo aquele burburinho, aquele movimento todo, e ninguém escuta o que ela fala, né? Essa pessoa, e é um espírito que deixou de ter as vestes, né? do corpo físico, né? Porque aí ela passa a não ser enxergada mais, e
Então ela sofre com isso. Parece um pesadelo aquilo. Imagina. Aí ela consegue voltar para casa, que é o caminho que ela consegue, que ela sabe o caminho de volta. Chega lá, os parentes não falam com ela. E ela fala: por que eles estão me ignorando? Eles não estão ignorando, eles não estão vendo. Então, preces para essas pessoas. Por isso que a prece é muito importante. Então, realmente, é útil orarmos pelos sofredores. Aí a gente volta agora na questão 1016. Em que sentido devemos entender a palavra céu? Porque aí já estamos nesse item nono, né? Paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original. Como é que nós vamos entender isso? Como é que o Espiritismo, como é que Kardec entendeu e introduziu no Espiritismo essa compreensão? Em que sentido devemos entender a palavra céu? Os Espíritos dizem: julgam que seja um lugar como os Campos Elíseos. Campos Elíseos, na mitologia, era onde se encontravam as almas daqueles que foram justos, aqueles heróis. Então, eles desencarnam e vão para os Campos Elíseos, né? Vou arriscar até dizer Champs-Élysées, né? Que era em francês, onde representava exatamente isso, né? E traduzido aqui, Campos Elíseos, né? Dos antigos, né? Os Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que de gozar uma felicidade passiva pela eternidade toda. Então, eles perguntam: vocês acham que é isso? Isso é que é céu para vocês? Um lugar que está apinhado de gente, todo mundo feliz, né? Mas está lá, não faz nada, só fica gozando a felicidade. Fala: não, é o espaço universal. Então, em todo lugar tem o céu. Todo lugar. Porque, como nós vamos ver, é uma condição do espírito. Quer ver? Não, não é nada disso. Não é um lugar, assim, fechado, cercado, e ali vai colocando lá os felizardos, né? Aqueles que são justos, os heróis, e todo mundo lá que tem projeção, tal, vai tudo para lá, né? Não, é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. O que é isso? São mundos onde se adquire a felicidade, a harmonia, a fraternidade. São mundos que passaram do nível que nós hoje estamos. Mais um pouco para frente, nós vamos perceber isso, né? Nós estamos mudando para um mundo desses aí. E aí vira céu, né? Eu acho muito bonito quando ele fala que, desculpa interromper, quando ele fala que, olha, não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades. Quer dizer, o espírito já tem noção das suas faculdades, né? E nós ainda estamos fazendo essas faculdades desabrochar, nós estamos ainda muito devagar no desenvolver as nossas faculdades, né? Mas o céu é para aqueles que já gozam plenamente das suas faculdades. Isso tão bonito, né? São espíritos superiores que sabem os dons que têm e utilizam para o bem, né? E é muito importante dizer que essas faculdades são desenvolvidas por esforço próprio. Sim. É de cada um de nós, sem exceção. Nós não somos marionetes, nós não somos dirigidos por Deus, assim, já faz a gente pronto, ou quer que a gente faça aquilo que Ele quer. Não, somos nós, incluindo
a liberdade, o direito de errar. Olha que coisa. Eu acho que é mais uma das provas de amor que ele tem pela criação dele, onde ele dá liberdade para nós, cada um, cada indivíduo, se esforçar para que possa atingir o objetivo. Que objetivo é esse? Ser espíritos que gozam plenamente das faculdades. Todos os conhecimentos, as experiências, e podem ser co-criadores. Ah, então, peraí, então eles não ficam lá o tempo todo nesse céu? Não, eles saem de lá e vão em mundos inferiores àqueles para ajudar. Quantos aqui a gente já não percebeu que aportou na Terra para alavancar a condição moral desse planeta, da humanidade que aqui está? Já vou falar o ponto máximo, né? O exemplo maior. Jesus. Será que Jesus precisava reencarnar? Absolutamente que não. Mas ele veio aqui por amor a essas criaturas que ainda precisam de muito, muito esforço para se melhorar. É a nossa condição. E ele manda, vira e mexe, ele manda a gente aí, sejam filósofos, sejam pessoas caridosas, sejam cientistas, sejam artistas. Ele vai mandando para cá para a gente despertar através do belo, através da caridade, através da ciência, através da melhoria, né? Através desses exemplos, para a gente se melhorar, para chegar a ser espírito que gozará plenamente das suas faculdades, ou das nossas faculdades adquiridas. Que coisa, né? Como a gente assim, é alvo de tanto amor, né? Tanta misericórdia. Mas peraí, mas está tendo tanta guerra, agora, no meio, aí, mal saiu de uma, aliás, não saiu de uma pandemia, aí vem alguém e detona uma guerra, uma invasão no país. É a condição nossa. Mas não quer dizer que está todo mundo assim, todo mundo ruim, que quer o mal, que quer a destruição. Não. São alguns espíritos que vêm ainda trazendo toda aquela, sabe, aquela conduta beligerante de guerra, de conquista, Egoísmo total. de egoísmo, né? De ambição e tudo isso. Então, mas pode, pode tirar uma foto dessas pessoas que hoje promoveram isso. Daqui a alguns milênios, nós vamos tirar nova foto e vamos ver a diferença entre um e outro. E ainda que ele passe por muitas dificuldades, ele vai chegar no momento dele onde ele vai estar muito melhorado, muito mais ajudando, muito mais construindo do que destruindo. Na questão 1017, alguns espíritos disseram estar habilitando o quarto céu ou o quinto céu, etc. O que eles queriam dizer com isso? Aí os espíritos sempre lembram a gente que nós temos um linguajar, nós temos um entendimento que tem que ser respeitado, porque a gente ainda é limitado. Então ele fala assim, ó, ao perguntarem sobre que céu eles habitam, vocês formam uma ideia de muitos céus dispostos em andares, como se fosse uma casa. Eles então respondem de acordo com a sua linguagem. Mas por essas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Então, são planos espirituais onde habitam espíritos, ou vivem, ou estão transitando, né? Onde aqueles que estão mais abaixo não conseguem chegar, porque para isso tem que conquistar. Nós acabamos de falar isso. Nós temos que cada vez mais progredir. E aí nós vamos, sim, chegando nesses céus, entre aspas. Na verdade, são planos onde eles são inacessíveis para aqueles que estão abaixo desse plano, que não têm a condição moral para isso. Não é um clube, mas é a condição onde eles se encontram. E dali eles podem
onde eles atingiram, onde eles chegaram, eles podem mais fazer, ou melhor fazer, por aqueles que precisam. Vocês lembram que a gente falou? A prece é importante. Está cheio de espírito querendo ajudar. Esses espíritos chegam as preces para eles, eles vão correndo ajudar. É sincera, de boa vontade, vai ajudar. Ah, mas a pessoa foi tão má, ela merece? Não importa. A misericórdia está presente. Misericórdia de todos que atingiram níveis muito mais superiores que o nosso. Jesus é misericordioso. Os espíritos superiores são misericordiosos. Deus é misericordioso. Jesus orou por nós, né? É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for infeliz, se for sofredor, se for desgraçado, dirá sim, estou no inferno. Porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Se ele está sofrendo, ele está no inferno. Não importa se ele está sozinho, mas ele está levando aquilo com ele, aqueles sentimentos. Não precisa estar num lugar circunscrito. É como a gente que, não, eu vou mudar de país porque eu já não aguento mais essas dores, esses sofrimentos, esses traumas. Tá? Muda de país, leva juntos as dores, os sofrimentos, os traumas. Pode mudar para onde for. Se ele não resolver o problema dele, ele vai levar consigo todos os problemas. Não tem como deixar. Não é mudando de espaço geográfico que ele vai mudar aquilo que está dentro dele. Então, o céu ou o inferno é condição nossa, condição, e não local. Né? Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. O sofrimento aqui, o pagão diria estar no Tártaro. A gente já viu isso aí. O Tártaro é o inferno mais profundo, é onde, ao contrário dos campos elíseos, onde estão os melhores, o Tártaro é onde estão os piores, né? Estão pagando, né? Isso segundo o conhecimento, a tradição, assim, mundana, né? do mundo. Aí Kardec faz coloca o parecer dele, né? Explica melhor. Kardec era um educador, né? Então ele queria ter a certeza que as pessoas estavam entendendo. Por isso que tem essas notas, né, de Kardec. O mesmo acontece com muitas expressões semelhantes, como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que não passam de expressões usadas por certos espíritos, quer como figuras, quer como algumas vezes por ignorância da realidade das coisas, até mesmo das mais simples noções científicas. Quando nós não temos o conhecimento racional, conhecimento científico de alguma coisa, o que a gente faz? Dá uma inventada, dá uma ajeitada, coloca eu acho que e vira, aquele acho que vira um conhecimento, né, errôneo, mas é algo que se leva, né, que a sério, que se segue. Então, tudo isso essas expressões tudo, são usadas por espíritos que ainda, né, não têm o conhecimento que o espiritismo trouxe. De acordo com a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares de sofrimento e recompensas, e principalmente com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o céu formava uma abóbada, e que havia uma região de estrelas, colocava-se o céu em cima e o inferno embaixo. Daí sim, vem aquelas expressões, subiu aos céus, ou subiu ao céu, ou então está lá no alto dos céus, ou então baixou lá embaixo, foi lá, se precipitou no inferno. Então, é a maneira que a gente tem de entender, porque nós fomos educados assim, erroneamente, mas fomos educados assim, e está utilizando essas expressões. E ele segue.
Hoje a ciência demonstra que a Terra não passa de um dos menores planetas, sem importância especial. Entre milhões de outros, traçou a história de sua formação e descreveu sua constituição. Provou que o espaço é infinito, que não há nem alto nem baixo no universo, e assim impôs a rejeição à ideia de situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Já quanto ao purgatório, não tinha nenhum lugar designado, né? Eu gostaria de fazer um comentário, estou lendo um livro muito interessante agora, chama-se Não Estamos Sós, né? Não é propaganda não, tá? É só compartilhando com vocês esse que eu estou lendo, é de Flávio Távora Pinho. Na verdade, esse é um dos livros de uma série de 6 livros, esse é o 6º, Aprendendo sobre o Espírito. Então, são vários temas que ele vai colocando, né? Como a ciência, a história, a mediunidade, a paranormalidade, interferência dos espíritos, emancipação da alma e as mediunidades, e nesse caso, não estamos sós. E aí ele mostra a influência dos espíritos e mostra também toda essa arquitetura espacial, o universo, os mundos. Então, se um dia nós acreditamos que o mundo era o centro do universo, imagina, olha nosso orgulho, hein? O centro do universo. Todo o universo estava girando em torno da Terra. E ele fala tem luas no sistema solar que são maiores que a Terra. Lua. Então, nós estamos orgulhosos de quê? Tem sóis fora do sistema solar que é muito maior que o nosso Sol. E o nosso Sol é grande, hein? É imenso. Então, a gente, por falta de conhecimento, a gente vai inventando as coisas. Então, somente a ciência agora vai esclarecendo a gente, né? Hoje, qualquer criança sabe que se uma pessoa está lá no Polo no Norte, né, então, acima dela tem todo o resto do universo, né? Aí ela desce, essa pessoa vem e vai para o Polo Sul. Então, acima da cabeça dela, que para essa pessoa, ela está em pé, ela não está de ponta cabeça. Então, ela tem todo o universo também, e assim qualquer ponto do globo. Então, não tem céu acima das nuvens, inferno abaixo dos nossos pés. Não existe isso, porque dependendo da condição que está o planeta, nós estamos de ponta cabeça, nós estamos de lado, nós estamos, enfim, nós estamos distribuídos nesse globo, atraídos pela força gravitacional, portanto, ele que não cai dele, fica ali tudo, né? E está tudo, mas para a gente, nós achamos que estamos no horizonte, num plano, né? Onde a gente está sempre em pé, né? Claro que nós estamos, só que se está para baixo, né? Estamos em pé ainda, só que apontando para baixo. Então, esse negócio de acima, abaixo, tudo é falta de esclarecimento, que é o que Kardec está dizendo. E aí ele toca no purgatório. O purgatório ninguém falou onde é que é, né? Não tem um lugar que foi designado. Aí ele fala, sobre todas essas coisas estava reservado o Espiritismo dar a explicação mais racional, grandiosa, e olha o que vem por aí, e ao mesmo tempo mais consoladora para a humanidade. Então, não só veio dar uma explicação racional, grandiosa, mas também veio consolar a gente. Isso aqui não é um inferno, isso aqui não é o lugar onde a gente veio para sofrer. Não, nós viemos aqui para aprender. O sofrimento, ele é consequência do que nós fizemos. É mais ou menos como jogar uma pedra para cima. Uma hora ela cai. E onde é que ela vai cair? Na cabeça da gente. Então, a atitude nossa de jogar a pedra para cima, né, pode dar, como resultado, a consequência, uma dor, um sofrimento. Então, é mais ou menos isso. Nós estamos aqui, né, e o Espiritismo chegou num ponto, há um pouco mais de 160 anos, que é muito pouco ainda, tanto que
Quantas pessoas têm esse conhecimento? Quantas acreditam nisso ainda? São poucas. Então, ele veio para dar, então, ao Espiritismo foi reservado explicar tudo isso, racionalmente, grandiosamente e de forma consoladora para a humanidade. Esse sublinhado é por minha conta, tá? Que nesse parágrafo é tão importante isso, sobressai de maneira tão, tão evidente, né? Tão bonita, que mereceu aí a gente falar bastante sobre esse ponto, né? Assim, podemos dizer que levamos em nós mesmos nosso inferno e nosso paraíso. Percebe? Então, nós carregamos o nosso inferno particular, nosso paraíso particular. A gente pode viver no inferno, se é que ele existe, se é que não, a gente sabe que não existe, mas se a gente tem paz com a nossa consciência, nós estamos no paraíso. Nós podemos estar vivendo num paraíso, mas dentro de nós um sofrimento tão grande que nós estamos vivendo no inferno. Percebem como a importância de sermos realmente aquelas pessoas que vão trazer consigo, vão levar consigo a condição da felicidade, isso tudo é conquista. Ou infelicidade, que isso é estagnação. E quanto ao purgatório, nós encontramos em nossa encarnação, em nossas vidas físicas. Então, ele associa isso aí. Ele faz uma associação. Ó, inferno e paraíso é a condição que a gente está. E o purgatório é aqui. Aqui nós estamos purgando, né? Nós estamos purgando, entre aspas, nossos pecados, que, na verdade, nós estamos aprendendo. Estamos passando por um processo de transformação. Então, se tem um purgatório que nós podemos chamar, seria aqui o planeta Terra, a encarnação nossa. Ou reencarnação, como queira. Né? Aí vem a questão 1018. Em que sentido devemos entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Então, como é que devemos entender isso? Os Espíritos falam, respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Não queiram ficar entendendo ao pé da letra. Querendo dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Então, o reino de Jesus não é sobre latifúndio, não é sobre um determinado país, não é nada físico. O reino dele, o reinado dele, é sobre nós, sobre pessoas. Olha que bonito. A gente nunca parou para pensar isso aí. Quer dizer, vou dizer eu, nunca parei para pensar isso, para ver nesse ângulo. Não tem nada a ver com material, não tem nada a ver com terras, não tem nada a ver com o planeta. Tem a ver com as pessoas, com os indivíduos, com os espíritos. Então, ele reina, ele vai buscando esse vassalo, esse habitante do reinado dele, entre aspas, né? Os corações puros e desinteressados. Esses são aquele que ele vai chamando para fazer parte do reino dele. Né? Ele está onde quer que o amor do bem domine. Porém, por serem ávidos das coisas desse mundo e apegados aos bens da terra, os homens não estão com Jesus. Então, esses homens apegados aos bens da terra, ávidos das coisas materiais, eles não são aqueles que pertencem ao reino de Jesus. Porque o reino dele não é desse mundo. Não tem nada a ver com esse mundo. Onde quer que estejamos, numa outra fase das nossas existências, considerando que a gente vai estar bem melhor, nós vamos estar pertencendo ao reinado de Jesus, ao reino dele. Que coisa bonita, né? Eu falei para vocês que a gente ia fechar com chave de ouro essas perguntas. Aí vem, finalmente, o reinado do bem poderá ser implantado na Terra?
de novo, vai sublinhado aquilo que a gente achou que é mais evidente, mais assim impactante, né? O bem reinará na terra. Como é o seu espírito? Mas olha aí, tá vendo o que está acontecendo na Rússia? Tá vendo em tantos outros lugares? Tá vendo o que está acontecendo? Não importa. Isso é condição temporária. O bem reinará na terra, entre os espíritos que vêm habitá-la, quando os bons predominarem sobre os maus. Hoje está invertido. Nem é tanto assim. É que alguns fazem muito ruído, tem muita influência. Por isso que ele vem aos poucos para cá. Os espíritos que têm muito poder, né? E podem fazer muita coisa para atrapalhar todo o nosso processo de crescimento espiritual, são poucos que vêm. A maioria é boa. Podem acreditar nisso. Com um monte de defeito, tudo, mas não são que nem uns tantos aí, né? Então, o bem reinará na terra entre os espíritos que vêm habitá-la, quando os bons espíritos predominarem sobre os maus. Então, eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Amor e justiça. Se a gente parar um pouquinho para saber o significado disso, a gente vai ver a importância que é o amor e a justiça. Justiça, a gente pode lembrar até da regra de ouro, ou regra áurea. Não faça aos outros o que não gostaria que fizesse a si próprio. Então, está agindo com justiça. Amor, sinônimo de caridade, ajudar o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, isso é a fonte do bem e da felicidade. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Entretanto, os maus só deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. Vamos pegar de novo o exemplo atual. O que está acontecendo na Rússia? Tem a ver com orgulho e com egoísmo. Pode ver, não tem outra coisa, não tem outra explicação. É exatamente isso. Orgulho e egoísmo. Que os espíritos falam que são as maiores chagas da humanidade. É disso que a gente tem que se livrar. A transformação da humanidade foi anunciada, isso não tem jeito, já foi anunciada. E é chegado o tempo em que todos os homens amantes do progresso se apresentam e se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação dos espíritos melhores, que formarão uma nova ordem sobre a Terra. Está na cara nossa. Todos aqueles que têm filhos pequenos, netos pequenos, sobrinhos pequenos, percebem a qualidade moral deles. Já dá para perceber. São espíritos melhores que vêm aí. Depois deles, vêm outros melhores ainda. Depois deles, desses melhores ainda, vêm outros melhores ainda. Então, não tem como ser diferente. Outro dia eu dei um exemplo aí, e acho que alguns podem até se lembrar, da gente pegar uma bacia com água suja, lodacenta, água, né, cheirando mal, o que quiser falar. Aí pega um dedal e pega de uma fonte limpa, uma água pura, joga um dedal ali, não vai fazer diferença nenhuma. Nem vai transbordar. Joga um segundo dedal, também não. Terceiro, com o passar do tempo, cada dedal que for colocando aquele mínima quantidade de água pura vai transformando, vai saindo para aquela água lodacenta e vai ficando cada vez mais pura. Aí, daqui a pouco, a gente já percebe que dá para ver o fundo da bacia. Coloca mais alguns, nossa, já dá para ver bem mais, já está ficando cada vez mais transparente a água. Até que um dia toda a água fica transparente. Então, essa transformação que a gente vai tendo, somado aos espíritos que vêm, e muitos deles serão nós mesmos.
A gente volta para o plano espiritual, para a erraticidade, aprende lá, digere o que a gente fez aqui durante essa vida, percebe que perdeu tempo aqui, que melhorou ali, que ganhou lá, que perdeu aqui, tudo do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, dos valores nossos. Aí a gente está apto a voltar e vamos ser um daqueles espíritos melhorados que vêm ajudar. Mais um dedal de água pura, de água limpa, naquela bacia de, de água lodacenta, né? Isso. Uma nova ordem sobre a terra. Então, os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, tá vendo? Não vai ser para sempre. Um dia, todo mundo vai. É uma questão de tempo. Uns demoram mais, outros menos. Mas vai sair da terra para dar lugar para aqueles melhorados, né? E aqueles que tentam deter a marcha das coisas serão excluídos da terra porque estariam deslocados entre os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Vai chegar um momento que vão ser poucos aqueles que querem atrapalhar, atravancar o progresso aqui. Então não vai ter jeito. Vai ser que nem a água lodacenta que vai transbordar. Vai cair fora da bacia. Porque vai estar atrapalhando. Vai estar atrapalhando, perturbando a felicidade daqueles que ali vão estar. E era essa nossa... Opa, não, desculpa, tem uma citação aí. São Luís que está falando isso aí, né? Eles irão para mundos novos, menos avançados. Então, aqueles que não se adequarem aqui, que não conseguirem permanecer aqui por própria, não vou dizer culpa, né? Porque quiseram. Né? Então, eles vão para mundos menos avançados, onde eles, com o conhecimento que eles já adquiriram, vão melhorar aquele mundo menos avançado. Sim, mas eles podem levar todos os defeitos? Claro que sim, mas vão ter o sofrimento adequado para a condição dele. Já pensou a gente vivendo como a gente vive? Computador, carro, avião, assim, luz elétrica, tudo assim. Olha onde é que nós estamos. Nós estamos no paraíso. Nós estamos realmente usufruindo de tanta tecnologia acumulada ao longo de tanto tempo. Aí, de repente, alguém fala, você aí, Luiz, você está atrapalhando o percurso do crescimento moral e intelectual aqui dessa turma aí. Você vai morar num lugar onde não tem água encanada, não tem luz elétrica, não tem carro, não tem computador, não tem nada do que tem aqui. Será que eu vou feliz para esse lugar? Então, certamente que não. Aí vai cair a ficha e fala, poxa, por que eu não mudei um pouquinho para ficar naquele lugar? Então, vou mudar lá onde eu estou. Vou contribuir e vou me melhorar ainda. E se não der ali, eu vou para um outro lugar de novo. Porque eu preciso melhorar. Chega um dia que cansa. Falo, realmente eu tenho que tomar juízo. Porque não aprendi, depois de tantos... Né? Colaborei com tantos mundos aí, mas só intelectualmente, através das leis, porque já trazia isso comigo, né? Todo esse conhecimento. Mas a minha maldade, a minha inferioridade fez muito mal para aquele grupo. Então, está na hora de eu melhorar. Chega um dia que melhora. Não tem jeito. A vida vai ensinando, ou as vidas vão ensinando, né? Então, esse era essa é parte da regra do jogo. Se a gente não se melhorar aqui, nós vamos nos melhorar em lugares mais primitivos. Né? Eles irão para mundos novos, menos avançados, desempenhar missões punitivas para seu próprio adiantamento e de seus irmãos ainda mais atrasados. Percebem? É para o próprio adiantamento. Não é castigo, não. Vai para lá, vai contribuir e vai se melhorar.
nessa exclusão de espíritos da Terra transformada, não percebem a sublime figura do paraíso perdido? Então, aí, eu já vivia no paraíso. Eu fui excluído do paraíso, fui expulso do paraíso. Então, é figura de linguagem. Mas, na verdade, é uma migração de um lugar para outro. É uma transferência de um lugar para outro. E a chegada do homem em semelhantes condições na Terra, trazendo em si o germe das suas paixões e os traços da sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original. Então, a gente lê nas Escrituras Sagradas que tem o pecado original. Está aí a explicação. Então, a gente é expulso do paraíso, de um lugar melhor que estava, vem para cá, trazendo o quê? Trazendo a nossa inferioridade. Entre aspas, o pecado. Nós já trazemos o pecado original conosco. Então, o pecado original, sob esse ponto de vista, se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que é, assim, responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas faltas de seus pais. Não foi Adão e Eva, não foram os filhos de Adão e Eva, depois os filhos, os netos, e até chegar a gente aqui. Então, já trazemos o pecado original. Não. É o nosso espírito, é nós espíritos imperfeitos ainda. Então, essa figura de linguagem, quando bem entendida, ela tem total assim, verdade. Tem que ser entendido. E aí a gente entende a situação em que a gente se encontra e aí consegue explicar o pecado original. Então, o que nós estamos falando aí? Penas iguais aos futuros, paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original. Então, tudo isso é a linguagem que a gente vê, né, através das escrituras que nos é apresentado, mas de uma forma ainda não tão bem explicada, como o Espiritismo vem explicar para a gente, como os Espíritos vêm nos explicar. Agora, olha também sublinhado aí, todos vocês, homens de fé e boa vontade, trabalham com zelo e coragem na grande obra da regeneração. A regeneração é nossa, não é do planeta, não é da humanidade. Da humanidade é consequência, porque ninguém progride, se regenera sozinho. Tem sempre gente à volta nossa. Então a gente cresce, a gente evolui, mas também a gente acaba interferindo e auxiliando outros também seguirem com a gente. É um trabalho conjunto, mas parte do indivíduo. Então, na grande obra da regeneração, porque recolherão 100 vezes mais o grão que tiverem semeado. É o plantio do bem, né? E essa mudança, essa transformação. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz. Preparam para si longos séculos de trevas e decepções. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens desse mundo, porque sofrerão mais privações do que os prazeres de que desfrutaram. Infelizes são os egoístas, principalmente porque não encontrarão ninguém para ajudá-lo a carregar os fardos das suas misérias. Isso quem fechou foi São Luís, que era orientador de Kardec durante a codificação, durante o desenvolvimento da doutrina espírita. Então, percebem, aqueles que hoje estão agindo, como ele falou, aqueles que fecham os olhos à luz, aqueles que hoje detêm o poder e fazem as barbaridades que estão fazendo hoje, e não é só a atuação de um país sobre outro, a invasão de um sobre outro. Não. Isso está no nosso dia a dia, as pessoas que a gente percebe que está fazendo as coisas, buscando, né, assim,
as alegrias nos bens desse mundo, como diz o texto aqui. Então, toda essa alegria vai desaparecer perto das privações que eles vão passar. Portanto, essa transformação, muitas vezes, ocorre na forma de dor. Por isso que é preferível a gente buscar o trabalho e não o sofrimento. Agora sim, nós finalizamos, né? E na semana que vem, na próxima sessão, dia 7, né? A gente vai iniciar a conclusão, que eu creio que 3, no máximo 4 sessões, a gente termine. E nós vamos perceber, a conclusão é feita por Kardec, e tem um fechamento também de Santo Agostinho, mas nós vamos ter um panorama bastante abrangente de tudo isso que a gente viu aí, de tudo isso que representa o Livro dos Espíritos. Isso que Kardec, né, não o Livro dos Espíritos em si, mas esse conhecimento sobre a manifestação dos Espíritos, a comunicação com os Espíritos, tudo isso, ele concluiu que isso iria mudar o mundo. Isso poderia mudar o mundo, desde que a gente seguisse. Então, a gente tem hoje essa possibilidade, né, de estar seguindo dessa maneira. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Eu falei que seria bonito, né? Que seria bastante esclarecedor, né? Muito consolador também, né, Luiz? Porque Exatamente, Dani. nos mostra as nossas possibilidades, né? Exatamente. Não é só um dedo apontando, né? Tá vendo o que você fez? Agora está sofrendo. Não, Está nos não. ensinando, está nos consolando, está nos tirando do buraco. Nos mostrando o caminho realmente, né? Todos nós erramos e ainda vamos errar muito, mas olha como é bonito a gente ver conhecer através do olhar dos espíritos todos esses esclarecimentos, né? Que muitas vezes aprisionam muitos irmãos nossos nesse pensamento de sofrimento, de inferno, né? Sem uma perspectiva mais ampla que a gente já tem a possibilidade de conhecer. Amplo e racional, né? É sim. E quando ele disse, aí mais para o finalzinho, desse degredo, eu vejo isso, né, com amor, né? Porque, de uma certa forma, o espírito que é degradado, ele está sendo protegido de si mesmo. Porque se ele continuar naquele lugar onde o progresso está mais adiantado, ele acaba contraindo mais débitos para ele mesmo, porque ele não se encaixa mais naquele lugar. Então, a partir do momento que ele é levado a um mundo em que ele tem condições de contribuir, porque já tem um pouco mais, ele acaba partilhando o bem de alguma forma. Isso é amor. Isso é amor, né? A misericórdia divina que pensa nos mínimos detalhes para cada um de nós. E eu estava assistindo, estou fazendo um curso com Elahá, não é um curso, né? É uma série que eu estou assistindo com ele. E ele falou de Adão e Eva, né? Que é essa representação da humanidade, né? Foram essas figuras criadas como uma representação da humanidade primitiva, que conta a história exatamente dos capelinos, né? Como se fossem os recordos deles, contando a saída daquele planeta, aquele acontecimento, né, da expulsão do paraíso, e que realmente a gente não deve tomar ao pé da letra, né, Luiz, toda essa situação, mas sim assim, encarar com autorresponsabilidade, né? Esse livro, né, ele conta, ele tem uma parte bastante assim aprofundada, né, onde um dos temas é a chegada dos degredados do sistema Capela.
E aí, Uhum. só na chamada aqui ele fala, esclarece a época da chegada, a velocidade de deslocamento e as adaptações na estrutura molecular do perispírito dos capelinos. Então, tanto a transformação deles, como depois os descendentes deles, vieram a ser melhorados porque eles tinham corpos melhorados em relação àqueles que estavam aqui. Então, eles Sim. vieram aqui dar um impulso, realmente. Então, tudo tem uma... É impressionante como essa lógica misturada com a misericórdia, sabe, divina, é algo assim bonito, muito É uma bonito de ser. engrenagem perfeita, né, Luiz? Não existe peças fora do lugar. E tudo funciona perfeitamente. A gente ainda tem uma mínima compreensão de tudo isso. E o que eu consigo ver já me deslumbra de uma forma, sabe? Porque é muito bonito a gente pensar de onde viemos, onde já chegamos, e poder, assim, vislumbrar por toda a literatura espírita onde a gente tem possibilidade de chegar, né? O que nos espera. Isso me dá força, me dá coragem, me dá vontade de seguir em frente, né? E é muito bonito. Eu acho que nós somos privilegiados, mas, ao mesmo tempo, nós temos o nosso valor de ter encontrado isso, esse privilégio, e dado continuidade. Pode ver, nós estamos aqui buscando as respostas, buscando entendimento, porque a gente viu lógica nisso. A gente viu que tem, assim, uma explicação tão racional e só traz benefício. Não Sim. tem outra coisa, só tem, não, sabe, não tem nada que desabone, nada que seja, sabe, é tudo muito, assim, muito consolador, é engrandecedor, é instrutivo, é tanta coisa boa. Nós somos realmente privilegiados, É, eu não mas tenho é dúvida. com o privilégio vem também a, A a responsabilidade. responsabilidade, né, Luiz? Ele fala aí no finalzinho, né, que nós vamos multiplicar as sementes que plantamos, É, que a é gente isso. possa ter boas escolhas, né? Porque a gente está com a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim, né? A gente tem a fonte, a gente pode buscar o entendimento, né? Se alimentar intelectualmente, mas se a gente não partilha, a gente perde a oportunidade de uma certa forma, né? É. E as meninas aí, não tem nenhum comentário? Fiquem à vontade. Será que a Alice não tem nenhuma observação para fazer? Não, na verdade, ela tá dando um show aqui. Agora até que se acalmou, né, filha? Olha, ela vem para contribuir com o mundo melhor, pode ter certeza. Daqui a um tempo você vai falar assim, não é que ele tinha razão quando a gente estudou aquele capítulo, as últimas perguntas, né, do Livro dos Espíritos. Aí vai ver. E aí depois, quando você for avó, né, e ver os filhos dela ainda melhores, realmente, porque é a lógica, né? É o É, processo mas não tem lento. dúvida, em várias situações a gente já observa a evolução, né? Com essa situação agora da guerra, meu Deus, eu realmente fiquei chocada o dia que eu soube, né? Eu falei, gente, a gente nem imagina, né? Apesar que no mundo é cheio de outras guerras menores, né? Mas tem hora que a gente pensa como ainda, né? Mas um dia eles também vão chegar lá, né? Mas a gente observa muito essa questão da evolução e eu concordo plenamente também, Luiz, como a gente é privilegiado. Em algumas situações eu penso como às vezes é tão mais fácil a gente, né, lidar com certas situações depois que eu conheci o espiritismo, né? Para mim ficou muito mais fácil. Eu também me sinto bastante privilegiada.
Mas como a Dani falou, mas a gente realmente a cobrança é maior, né? É interessante, né? Outro dia a Dani fez uma pergunta muito interessante, que ela perguntou assim, poxa, se era tão mais fácil a psicofonia, né, a escrita, né, a psicografia e tal, por que os espíritos já não começaram assim, né? E aí teve desdobramento, né? Eu nunca mais parei de pensar naquilo, viu, Dani, que você falou. E aí eu pensei, falei, puxa vida, quando começou, que eram ruídos, batidas, mesa que se movimentava, barulho e movimentos, e, enfim, tudo, né? Que era tudo muito de impacto, né? Era assim, tipo, para pergunta inferior, resposta inferior. Então, chamou atenção. E quem que eram aqueles espíritos que se comunicavam? Não tinham mínima capacidade de se comunicar de outra maneira. E não tinham médiuns também, né, que estavam, assim, desenvolvendo outras habilidades, outras aptidões que não de doação de efeito, né, da matéria para os espíritos se manifestarem. Que matéria era essa? Que fluido era esse? O ectoplasma, né? Então, é tipo assim, para pergunta de baixo nível, a resposta de baixo nível. Aí Kardec, quando começou a perguntar e começou a melhorar o nível, né, das respostas, porque ele percebeu que, nossa, pouca gente tem esse conhecimento, e esse pelo qual o espírito está se comunicando, definitivamente não tem esse conhecimento. Conhecimento assim tão profundo em filosofia, em ciências, né? E mesmo arte, né? Tudo. E de repente a situação era essa. Então ele percebeu. Só que aí as perguntas dele eram melhoradas e as respostas também. Então passou de uma fase daquela das brincadeiras, do ruído, das perguntas frívolas, a resposta também frívolas, né? E aí e hoje vai para essa melhor. E hoje, infelizmente, apesar dos recursos melhorados da mediunidade, ainda tem perguntas frívolas e respostas frívolas. E tem pagamento em torno disso aí. Então, a distorção que se faz da mediunidade ou da comunicação com os espíritos é ainda muito grande. Então, nós estamos vivendo, apesar do refino, né, da mediunidade, da forma de se comunicar, nós estamos vivendo ainda a época das mesas girantes. É tudo na base do ou é para diversão ou é para satisfazer as curiosidades momentâneas, imediatas, que é a condição que nós estamos hoje, que é o que o Espírito fala aqui. Fala, olha, ai daqueles que estão de olhos fechados para a luz, para o entendimento. Então, hoje, com esse refino da mediunidade, nós temos, por obrigação, que utilizar disso para algo bom, algo útil, né? E não para pergunta, chamar um espírito, com quem que eu vou casar, ou quando que eu vou ganhar na loteria, ou, sabe, coisas desse tipo, assim, não é aquilo que importa. Hoje importa mudar o mundo, mudar a gente, né? Se melhorar. Luiz, mas eu sempre fiquei com essa dúvida, né, que não tem muito a ver com o assunto de hoje, né? Como o espiritismo ele é tão recente, né? E já existiam médios, né, antigamente. Por que será que eles só decidiram assim se comunicar por essas formas nessa época assim tão recente, né? Sabe o que Será acontece? porque a gente não tinha essa evolução ainda para Se entender? você pegar a história como um todo, você nota que são passos que a civilização, que a humanidade vai dando. Não Uhum. tem um assim que seja assim, dar um passo antes do tempo, sabe? Atravessar, furar fila nas prioridades, nos acontecimentos. Então, as coisas vêm tudo de forma natural, né? Vem de forma realmente, cada coisa no seu tempo. Então, se houve por bem a humanidade, quer dizer,
os espíritos superiores falaram, olha, agora é o momento da gente invadir, foi uma invasão organizada, né, dos espíritos se manifestarem, né, lá pelo ano 1800 e pouco. Então, não foi só na França, aqui nos Estados Unidos, as irmãs Fox, a gente pega a história e vê quantos casos de mediunidade. Eu li recentemente um livro sobre o espiritismo que se praticava na Casa Branca. Então, médiuns eram chamados pelos presidentes para questionar coisas de impacto, sabe, nacional, no governo, né? E aqueles que seguiram a intuição, a coisa certa para fazer, triunfaram, porque os espíritos estavam aqui realmente porque tinha esses passos a serem tomados. Assim, a história tinha que percorrer um determinado curso. Então, a cada momento chega a coisa certa, viu, Marina? Deixa eu só... também eu penso o seguinte, realmente há uma evolução do nosso pensar, né? Uma evolução da nossa mente. Por exemplo, na época que surgiu o fogo, tudo aquilo era um milagre, né? Depois, com o tempo foi passando e começou a chegada da ciência explicando algumas coisas, explicando como se dava o fogo, explicando como se davam as chuvas, né? E aí o homem já começou a raciocinar mais. Aí ele tinha condição, junto com a ciência, de conhecer coisas mais elevadas. Porque o homem antes, se você pegar o homem na Idade Média, nossa, o que ele queria era a brutalidade, a violência, apesar de que eles usavam ali dos feiticeiros, né, para saber se iam ganhar guerra, se não iam, né? E eram médiuns essas pessoas. Então, a mediunidade realmente existe desde que o homem está na Terra, né? Mas o conhecimento só pôde vir quando o homem estava apto a pensar realmente, não só usar a violência, né? E quando o homem já conseguia raciocinar e questionar as coisas, né? E a doutrina espírita veio quando a ciência estava assim, assim quase no auge, né? Para a época era o auge. Para a época era o auge, né? Isso. Quando a ciência já estava entre nós, né? Sabe, Marina, você ainda, nós, vai nessa fase, apesar de, por exemplo, no meu caso aqui, eu estou, acho que da turma que eu sou mais velhinho, né? Então, mas eu ainda tenho certeza que vou ver a ciência explicar muita coisa sobre, ou comprovar muita coisa da doutrina espírita, o que Kardec ensinou. Ela já está questionando muito, né? Então, hoje já tem, e nós vamos ver mais ainda. E não vai ser daqui 100 anos, 200 anos, não. Em algumas décadas a gente já vai perceber isso. E nós vamos estar vivendo algumas décadas suficiente para a gente poder comprovar isso que nós estamos falando aí, o que nós estamos estudando. Tem caso... Oi? Não, pode terminar, desculpa, eu pensei que você tinha terminado. Não, tem coisa, por exemplo, nas obras que Chico Xavier psicografou, de vários espíritos, Emmanuel e também, principalmente André Luiz, tem coisas que estão sendo descobertas agora, coisa que foi há 70 anos atrás, nas obras, por exemplo, de André Luiz, que foi revelado. Então, é assustador isso. Mas por quê? Porque os espíritos já detinham esse conhecimento. Porque já tem espíritos muito mais superiores reunidos, estudando e sabendo tudo, enquanto que nós aqui estamos num determinado estágio que está muito atrasado em relação a eles. Mas a gente vai aprendendo. E daqui a pouco, a mediunidade vai ser tão útil, que o contato com o mundo espiritual vai ser tão intenso, que eles vão nos auxiliar nas descobertas. Porque aí sim, Marina, é chegado o momento de participar, assim, a humanidade ter acesso
a conhecimento, porque é importante que o espírito encarnado viva mais, saudável e tudo, por exemplo, né? Então, é um momento para isso. Agora, se você pegar um pouco antes, não dava certo. Não era o momento ainda. Então, tudo tem uma cadência, um passo que vai sendo de forma lógica, de forma coerente, né, a benefício do resultado final. Então, a gente não tem assim todo, né, o panorama todo, né, o quadro todo, mas pode ter certeza que cada passo foi muito bem estudado. E, com certeza, muitos espíritos que estão por trás desse planejamento sobre as ordens de Jesus, né, são os prepostos de Jesus, eles já tiveram experiência em outros planetas. Porque nós estamos tratando de espíritos muito, muito antigos, muito experientes e muito elevados. Então, tudo isso que está acontecendo, eles vão mexendo na ordem, na colocação, no momento. Tem muita coisa que está atrasada ainda. Por quê? Porque a nossa condição ainda é de atrasar isso aí. Mas a partir do momento que a gente vai se melhorando, a velocidade vai aumentando. Desculpa, Dani, agora você pode falar. Eu me entusiasmo. Não, eu ia falar isso. E tem o Luiz Hu fez um esquema bem ilustrado com o livro do André Luiz, do Emmanuel, A Caminho da Luz, Sim. chama Transição Fácil. E ele pega isso, é incrível as ilustrações dele, os esquemas que ele faz. Ele coloca tudo em ordem cronológica, desde a formação da Terra, todos os acontecimentos, até a nova humanidade, seguindo o livro A Caminho da Luz e outros livros de Chico Xavier. É muito interessante, ele conta os ciclos que a gente passa, os exilados de capela, a formação dos povos, é muito legal. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, quem quiser. Eu vou buscar, sim, e me interessa muito. É muito bonito. Legal, Dani. Manda por escrito ali no chat, Dani, por favor. Mando sim. Eu acho que é muito bom, Luiz, eu tô descabelada, mas tá vendo? Ele é muito colorido e ele tem, não sei se você consegue ver por causa da luz. Ele é um ilustrador, ele é muito bom esse cara. Acho que é uruguaio, né? Ele é muito didático, esses esquemas que ele fez, e vale muito a pena para a gente ter, assim, né, ele fala que antes da chegada do Espiritismo, da chegada de Jesus, do Espiritismo, cada acontecimento era necessário para isso, entendeu? Tudo que antecedeu os pontos, as mudanças de ciclo, tinha uma finalidade específica, é muito legal. E outra coisa que eu queria falar com você, você falou das crianças, da Alice. Esses dias, Emanuel me fez uma pergunta. Mamãe, o que a ciência já comprova do Espiritismo? Nossa. Eu fiz exatamente essa cara, Luiz. Ele só tem 10 anos. Pois é. Não dá para duvidar. Essas crianças são muito mais preparadas. Basta ver do jeito que eles manuseiam, manipulam o computador, o celular, o iPad, tudo. Eles dão um show. Eles já tiveram contato com isso antes de vir. Nossa, eu pelo menos posso dizer que eu não tive contato. Não, assim, isso, mas tá assim muito rápido e me surpreendeu. Eu disse a ele que são ciências diferentes, né? As ciências que estudam a matéria e as ciências que estudam os campos espirituais, a ciência espiritual, mas que a ciência, através da pesquisa, já comprovou a reencarnação e tal, mas é complicado, né? É complicado. Mas eu estava falando, é muito bom a gente ler antes A Caminho da Luz,
Porque aí a gente pega esse outro que você falou, o Luiz Russo, até esses dias eu li o nome dele e eu falei, nossa, será que ele tem alguma coisa a ver lá com o Russo, né? Uma brincadeira que eu fiz, né? Eu acho que ele Kardec é era... chileno ou peruano. Ele é latino, né? Mas ele se identificou com o Brasil, com o espiritismo, tudo, e ele é um excelente ilustrador. Vale a Trabalho muito pena. bonito. E você tem razão, Verinha. Se a gente lê primeiro o livro, a gente consegue compreender melhor as ilustrações. Mas é muito legal. A Caminho da Luz é fácil encontrar porque ele tem PDF, né? Tem Kindle, né? Esse do Luiz Hu também tem Kindle. Eu tenho ele no celular, no aparelhinho. Mas quem puder ter o físico é muito mais legal, né? Muito melhor, é verdade. Temos uns poucos minutinhos aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa mais para que a gente fizesse a nossa prece de encerramento? Muito bem. Eu gostaria de fazer a prece de encerramento hoje, se ninguém se opuser. Tudo bem? Se alguém sente vontade de fazer, por favor. Pode fazer, Luiz. É interessante que eu fechei os olhos. Acho que é legal contar isso para vocês. E aí eu vi um triângulo pequenininho, um outro triângulo, esse pequenininho dentro de um outro triângulo maior, esses dois triângulos dentro de outro maior, e outro maior, e outro maior. Então, o nosso conhecimento vai assim, né? Dentro de uma caixinha pequenininha, depois a gente vai se expandindo, essa caixinha vai tomando uma forma maior, né? No caso, eu estava vendo assim, são triângulos, sabe? E eu achei que é bem mais interessante falar em triângulo, porque ele sempre tem a ponta para cima, né? Achei bem interessante isso que eu estou vendo. Então, vamos aproveitar esse momento de muita paz, de muita tranquilidade, onde nós falamos sobre o privilégio de termos esse conhecimento e de aproveitarmos da melhor maneira possível. E só temos que agradecer a Jesus, nosso Mestre, por, primeiro, nos proporcionar a possibilidade de estarmos aqui, reencarnados, aprendendo, porque sabemos, Mestre Jesus, que o Senhor detém de todo o controle dessa humanidade, e nós fomos agraciados com essa possibilidade de vir aqui, quando tantos outros gostariam de estar no nosso lugar, tendo contato com tantas pessoas queridas, usufruindo disso, dessa companhia, através da família, dos amigos, daqueles que a gente encontra, ainda que casualmente, e percebe o quanto nós temos de ligação, e nós agradecemos por toda essa ajuda que o Senhor disponibiliza a nós, através dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, esses espíritos que nos protegem, que nos orientam. Isso é uma outra prova de amor para nós, porque, assim como nós, eles também estão aprendendo, estão buscando levar-nos ou ajudar-nos a que saibamos o caminho certo a percorrer. Agradecemos muito, Mestre Jesus, por termos essas possibilidades todas de conhecimento, de aprendizado, de transformação.
Nesse momento, gostaríamos de pedir, querido Mestre, em benefício de tantas pessoas que seguem passando em nossa mente, pessoas queridas, pessoas que estão encarnadas, pessoas que já desencarnaram, pessoas que nos querem bem, que também queremos bem, pessoas que ainda não nos querem bem, e mesmo nós não queremos bem. Rogamos que, igualmente, abençoe a todos que sofrem, Mestre Jesus. Sofrem pela inferioridade, pela insegurança, que sofrem por perceber ainda que o material é mais importante que os valores espirituais. Pedimos em benefício daqueles que tomam decisões que vêm afetar a vida de muita gente, em verdadeiros desencarnes coletivos, através de guerras que não se justificam, porque a história já mostrou que povos que guerreavam hoje são parceiros de negócios, de desenvolvimentos, enfim, realmente não cabe mais isso. Envolve, Mestre Jesus, a todos eles, no vosso amor infinito, e permita que eles possam raciocinar sem orgulho, sem a vaidade, sem o egoísmo. Que tantas preces que estão sendo elevadas, pedindo para que haja paz naquela região do planeta, e para que, principalmente, não vá além daquela região onde rogamos todos nós o discernimento das pessoas envolvidas e ampara aqueles que sofrem toda essa calamidade que é a guerra. Pedimos em benefício daqueles que sofrem as perdas por problemas climáticos, pelas catástrofes. Abençoa todos, Mestre Jesus, ampara-os de maneira que possam sair dessas dificuldades o mais brevemente possível e que possam ter em seus corações a certeza de que aqueles entes que se foram estão vivos e que recebem muito bem nossas preces. Portanto, que sigam todos pedindo em benefício dos entes queridos. Pedimos em benefício do esposo da Kátia, o Mike Mann, e da própria Kátia, que lutam com todas as forças para passar por essa fase difícil da doença do esposo. E, finalmente, Mestre Jesus, pedimos por nós, por nossas famílias, nossos lares, onde quer que se encontrem aqueles que estão ligados a nós, seja por laços familiares, seja por afinidade, sejam encarnados, sejam desencarnados, que todos sejam abençoados, querido Mestre. Abençoa esses trabalhadores que permaneceram conosco e os tantos que estão sempre conosco, nos auxiliando a sermos melhores a cada dia. E que as lições de hoje sejam efetivas em nossos corações, nossas mentes, para que possamos levar para todo o tempo infinito e nos fazer melhores. Em vosso nome, de todos esses amigos que nos assistem, nós damos por encerrada a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, um beijo. Boa Muito noite. obrigado.